Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem, protegidos em casa e estudando mais um pouquinho, né? Reforçando as lembranças, os conteúdos a respeito da prova que vocês vão fazer. Hoje eu trouxe para vocês uma aula sobre interpretação de texto. E aí nessa aula eu vou dar algumas dicas e algumas sugestões de como você deve fazer para interpretar os textos que aparecerem na sua prova. Já adianto a vocês que não são macetes, porque eu entendo que para interpretar texto a gente não tem macete, tá certo? O texto é uma organização de ideias que foi posta num papel ou de forma virtual, né? Seja um texto formal ou não formal, verbal ou não verbal, e não tem macete para interpretá-lo. Tem conhecimento de mundo e algumas dicas de coisas que você pode fazer para poder fazer uma boa interpretação do texto. Tudo bem? Então vamos começar o nosso conteúdo. A nossa primeira dica é aquela de sempre. Leia. Leia bastante, leia mais. Leia sempre um pouco mais, tá certo? Isso porque quando você lê, você amplia a sua capacidade de compreensão do mundo e, obviamente, dos textos também. Essa sua compreensão vai ficar mais apurada, você vai ficar mais ligado nos detalhes, vai ter mais acesso à informação e quanto mais leituras você tiver, melhor vai ser para você. E aí eu estou falando de textos verbais e textos não verbais. Qualquer texto que chegar na sua mão, um panfleto de supermercado que seja, se você fizer uma leitura atenta a ele, você vai descobrir coisas, certo? E coisas que poderão ser importantes para você no futuro, ok? Então, leia textos formais, textos verbais, notícias de jornal na internet, o próprio jornal na TV, né? É um texto com verbal e não verbal e que lhe oferecem muitas alternativas de leitura, certo? Os textos verbais, os memes, charges, tirinhas, revistas em quadrinhos, as músicas que tem o texto verbal, né? Tem a parte escrita da música, mas também tem a parte não verbal, os instrumentos. Se for um clipe, por exemplo, você pode fazer uma leitura das roupas dos personagens, do enredo que o diretor daquele clipe deu a ele. Enfim, você tem inúmeras oportunidades de fazer leituras de textos ao longo da sua vida. E quanto mais atento você estiver a essas leituras, mais você vai ter um vocabulário bem desenvolvido, mais você vai compreender o mundo ao seu redor e, obviamente, os textos também. Belezinha? Próxima dica. Leia todo o texto procurando uma visão geral do assunto tratado. Nesse tópico, eu devo lembrar a vocês que às vezes acontece. Eu mesma já vi pessoas dando essa sugestão. Se você pegar um texto argumentativo, por exemplo, um artigo de opinião, você pode ler o primeiro parágrafo e o único e você vai entender tudo. Não caiam nessa armadilha, tá certo? O texto é uma organização complexa. Ele tem começo, meio e fim, e todas estas partes são importantes para a sua compreensão. No começo do texto, por exemplo, o autor pode dizer o assunto e dar o seu posicionamento a respeito daquele tema que ele quer falar. E lá no final ele vai fazer uma retomada de todas as ideias. Beleza, mas o miolo do texto é onde se desenvolvem as ideias, é onde o autor vai escolher os melhores argumentos, vai apresentar os seus posicionamentos de maneira mais detalhada. Então, quando você perde o meio do texto, você abandona esse meio do texto querendo ganhar tempo, na verdade você está perdendo, do meu ponto de vista, a parte mais importante, tá certo? Então, leia todo o texto, do começo ao fim, com bastante atenção e procurando em todas as partes do texto encontrar a visão geral daquele assunto que está sendo tratado. Próxima dica: se você encontrar palavras desconhecidas, passe adiante. Por quê? Primeiro que, provavelmente, aquela palavra desconhecida vai se explicar lá na frente. Existe a possibilidade de, com o contexto todo do texto, você conseguir compreender aquela palavra que você não conhece. Então, aí você já ganha bastante tempo. E se isso não acontecer, a gente sempre pode recorrer ao dicionário, não é assim? Claro que na hora da prova, por exemplo, vocês que vão fazer a prova do IFRN,
Na hora da prova, esse recurso do dicionário não vai estar disponível. Mas você é um aluno aplicado, já fez bastante leituras, já tem um repertório de palavras, um vocabulário muito enriquecido e certamente vai conseguir encontrar o sentido de determinada palavra, mesmo que você não conheça o sentido gramatical dicionarizado, o significado gramatical e dicionarizado daquela palavra. Tudo bem? Vamos à próxima dica. Leia o texto quantas vezes forem necessárias. 2, 3 leituras de cada texto, porque eu entendo que o texto é uma organização tipo águas profundas, sabe? Quanto mais você mergulha, mais você encontra. Quanto mais você lê, mais você descobre. Por esta razão, faça outras leituras, faça mais leituras além daquela primeira leitura superficial no momento de realização da sua prova, tá certo? Mais uma dica, leia buscando o que está nas entrelinhas. Os autores de textos argumentativos, de charges, por exemplo, são extremamente criativos. Eles podem perfeitamente ter incluído ali naquele emaranhado de palavras alguma ideia que numa leitura superficial você não vai compreender, você vai deixar passar despercebido. Então, quanto mais leituras você fizer e quanto mais você observar os pequenos detalhes, mais eficiente vai ser a leitura e melhor vai ser a sua compreensão a respeito dele, ok? Outra dica. Busque entender as ideias do autor. E aí tem uma ideia para vocês, né? As suas ideias podem esperar. As suas ideias pessoais podem ficar guardadinhas até o momento que você vá produzir o texto, tá certo? No momento de interpretar o texto, você está se debruçando sobre as palavras de outra pessoa. Então você precisa compreender as ideias desta pessoa, do autor daquele texto, ok? E outra dica, identifique as ideias de cada parágrafo do texto. Essa dica é até para facilitar a organização do tempo na realização da sua prova. Tudo bem, gente? Você faz a primeira leitura geral, depois você faz uma outra leitura tentando detalhar de cada parágrafo daquele texto o que ele quer dizer. Tá certo? Se é uma charge, por exemplo, uma tirinha que você está analisando, observe os detalhes e não apenas aquelas imagens que estão em primeiro plano. O que que tem em pano de fundo nessa charge ou nessa tirinha? Tá certo? Porque aí você vai conseguir identificar as ideias da pessoa a partir dos detalhes. E no texto escrito, cada parágrafo a gente pode encontrar um resumo dele. Tá certo? No primeiro parágrafo, o autor se posiciona sobre isso, isso e isso. No segundo parágrafo, ele diz isso, isso e isso. No terceiro, isso, isso e isso. E assim por diante. E aí facilita a sua vida no momento de realizar as questões, de fazer as questões da sua prova, porque aí você já vai ter tudo mais ou menos separadinho e já vai direto ao ponto, facilitando, né, a redução do tempo, enfim. Tudo bem? Outra dica, verifique o enunciado de cada questão. Por que eu digo isso? Você precisa fazer isso com bastante atenção e aí eu já vou juntar 2 tópicos num só. O enunciado da questão precisa ser extremamente claro para que fique fácil de qualquer pessoa entender o que aquela questão quer que você saiba, quer que você diga a respeito dela. Mas acontece de ter algumas pessoas que produzem questões para vestibular, para concursos, que gostam de usar aquelas pegadinhas, sabe? Que a gente chama de pegadinhas, né? São aqueles enunciados que têm o objetivo de dificultar o entendimento da questão. Aí eu chamo a atenção de vocês para algumas palavras que podem aparecer nos enunciados, nos comandos das questões. As palavras destoa, não, exceto, correto, incorreto, corretamente, certo, errado, falso e verdadeiro. Esteja atento a essas questões, ao aparecimento destas palavras nas questões, porque elas fazem a diferença na realização da sua prova, tá certo? Uma questão que usa, por exemplo, a palavra exceto pode fazer você perder a questão, porque você passa rapidamente, faz uma leitura superficial e vou para frente, essa aqui eu já entendi. Mas ele estava pedindo a exceção. Na resposta, o que valia era a exceção, certo? Então, estejam atentos a isso para não perder nenhuma questão na prova de vocês, ok?
ok? Nós vamos dar uma primeira parada aqui bem rapidinha para você recorrer lá ao nosso grupo, né, a nossa sala virtual, e tirar qualquer dúvida e comentar também alguns desses tópicos. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Nos vemos daqui a pouco.